Olá, pessoal! Bem-vindos ao 5º episódio do nosso videocast Conexão Parceiros. E hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, que é a concessão de crédito para pequenas e médias empresas. Eu tô aqui com a Camila Abdelmalak, nossa figurinha carimbada do videocast, e também com o Vitor Loyola, um convidado bastante especial. Eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho da experiência dele para vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depender do horário que as pessoas estão vendo. Bom, eu tenho quase 3 décadas aí de jornada no mercado financeiro, enfim, exerci algumas funções em grandes bancos como o CRO, no Citibank, no HSBC, no Barclays, no Brasil, fora do Brasil. Também tive uma passagem muito interessante pela Serasa, né? Estou voltando da casa aqui nesse podcast. Passei 4 anos na Serasa, eu era vice-presidente da pessoa PME, pessoa jurídica. A BU PME foi concebida no tempo que eu estava lá. E desde abril de 2019 que eu passei a ser um empreendedor. Então essa conversa de PME eu experimentei na pele.
Eu, juntamente com outros sócios, fundei uma fintech de crédito consignado privado, a Consiga Mais, que nós viemos a vendê-la para o Neon, ela foi adquirida pelo Neon em 2020. E a gente passou a ser integralizado do Neon em 2021. Passei 4 anos no Neon, inicialmente tocando a minha empresa, depois como CRO. Ainda sou sócio e torcedor, né? Porque as minhas ações estão lá. E eu continuo empreendendo, tenho uma outra empresa hoje no segmento de benefícios, também uma PME. Então, o assunto que nós vamos falar hoje me dói profundamente. Nós vamos falar de crédito para a PME, né? Então, além da experiência anterior com crédito, agora eu também sou um usuário, né? E sinto na pele as dores do segmento. Bem-vindo, Loyola. Então, certamente hoje a gente vai ter muito o que falar realmente sobre esse tema de concessão de crédito para pequenas e médias empresas. Mas antes, eu vou começar perguntando para a Camila, né, para a Camis aqui, sobre um pouco de cenário macroeconômico, agora focando nesse contexto que também é desafiador para pequenas e médias empresas. Camis, conta um pouco para a gente do que você está enxergando no presente, inclusive alguma visão de futuro de curto prazo. Vamos lá, porque a gente tem aí algumas mensagens, né? Acho que parte da dor dos empreendedores vem também, né? Não só por conta das burocracias, mas por conta do contexto econômico no Brasil. Então, a gente tem um cenário de juros de 15% desde junho do ano passado, uma taxa super restritiva. Embora a gente saiba que o Banco Central tenha sinalizado recentemente um início de flexibilização dessa taxa, ainda assim, quando a gente olha para as expectativas e para as projeções de taxa de juros ao final do ano de 2026, elas estão ao redor de 12%, 13%. Ainda é uma taxa de juros muito alta e talvez, assim, insuficiente para a gente conseguir ver aí uma reversão do quadro atual no Brasil, que é um aperto nas condições de crédito, né? Então, falando um pouquinho de números, a gente sempre traz aqui os dados de inadimplência do lado do consumidor. Então, só para reforçar, né? Hoje no Brasil, a gente tem aí cerca de 81,2 milhões de CPFs negativados. Quando nós olhamos para o quadro das empresas inadimplentes no Brasil, nós estamos falando de 8,9 milhões de empresas. E aí, quando eu olho para micro, pequenas e médias empresas, nós estamos falando ao entorno de 8,5, 8,6 milhões de empresas. Então, a gente consegue ver a representatividade, né? Que vai um pouco em linha quando a gente olha para os dados de empresas ativas no Brasil. Hoje são quase 25 milhões de empresas ativas. Cerca de 94% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, a gente tem um quadro onde, principalmente, a micro e pequena acaba sofrendo mais com esse ambiente de crédito bastante restritivo por uma série de questões, e eu acredito que o Loyola possa contribuir até mais do que eu por sentir essa dor na pele, mas uma das questões aí que a gente tem de desafio para o microempreendedor é apresentar garantias para conseguir, né, um crédito um pouco mais acessível, né? A taxa de 15%, ela de fato, ela é muito salgada e 12% não alivia em nada. Então isso certamente é um dos maiores obstáculos, né? Quando você vai trabalhar, porque o credor está numa posição muito confortável, ou a instituição financeira, você não precisa tomar risco, você tem uma remuneração bem tranquila, exercendo aí a taxa Selic em outros ativos, né? Então a busca por crédito é uma tarefa inglória para a Premier, muito inglória. E é muito difícil você visualizar algum negócio que cresça sem que em algum momento você precise de acesso a crédito. Então é de fato um ambiente inóspito você navegar no Brasil empreendendo ou, né, com uma PME cujas informações são mais escassas e não tão confiáveis e consistentes quanto as das grandes empresas. E também você não tem estatisticamente a mesma robustez que você encontra na pessoa física. Então, de todos os segmentos da economia, de fato, o PME é aquele mais frágil no que diz respeito à obtenção de crédito por sua própria natureza. Isso não é exclusividade do Brasil. O que é a exclusividade do Brasil são as taxas salgadíssimas e uma certa aversão a risco.
que você encontra nas instituições que ficam muito cômodas em fazer o que sempre fizeram. Então, para que eu vou tomar mais risco? É desnecessário, sendo que você tem essa remuneração da Selic tranquila. Então, e aí você, como você não tem crédito, aí talvez seja uma conversa até que você tenha mais informações. Esse ano tivemos um número de pedidos de recuperação judicial recorde, né? Acho que foi um crescimento de 25%. Grande incidência acontece também nas PMEs. Então, de fato, não é um momento confortável, né? É um momento bastante desafiador nesse sentido. Com certeza. Não, e vocês estão falando, né, bastante desse momento de taxa alta, mas, Loyola, até pensando, né, na sua experiência, você comentou aí de três décadas, bancos globais, depois fintech, agora empreendendo. Você enxerga muita diferença nesse tema de concessão de crédito quando você compara o cenário atual com o cenário de 10, 15 anos atrás? Em 10 anos atrás, você tinha menos informações, né? Elas eram muito baseadas em informações estáticas, de birô e tudo mais. Hoje em dia, você começa a acessar o Open Finance, você já tem um cadastro positivo com algumas informações, existe um olhar para fluxo de caixa maior. A dificuldade em encontrar informações de PMEs é a mesma, porque você sabe que tem muita informação que não está no balanço, você não tem a mesma robustez que as grandes empresas. Então, há muito mais informação disponível, mas as práticas no final de quem concede, elas seguem mais ou menos parecidas, né? Vamos dar uma garantia, vamos dizer assim, houve uma melhoria substancial na qualidade das informações, mas ela não foi acompanhada de uma mudança na prática das concessões. Ela ainda segue ancorada nos padrões anteriores. Eu acho que com o tempo isso vai mudar, mas obviamente como a gente tem aí um cenário de taxa muito alta, não existe um estímulo para que isso aconteça. Se estivéssemos navegando num cenário de taxa mais baixa, onde é mais difícil, você precisa conceder crédito para alavancar sua rentabilidade, etc., talvez a gente visualizasse essa mudança também na prática da concessão. Mas para resumir, eu acho que em 10 anos o acesso a melhores informações ele é evidente, tá? Então não tem muito mais informação disponível do que tínhamos aí há uma década. Com certeza. E só para trazer um pouquinho mais de dados, Samir, em relação às PMEs, né? Quando a gente olha para os nossos números de inadimplência, a gente vê, né, que tem ali alguma dificuldade pelo fato de que um CNPJ negativado, em média, carrega 7 dívidas inadimplidas. E aí a gente está falando aí de uma dívida média ao redor de R$24 mil. E isso, né, é um valor representativo quando a gente está falando de uma empresa de pequeno porte. Também tem uma outra característica, né, na economia brasileira, porque quando a gente olha para esses 25 milhões de empresas ativas, né, e aí eu comentei que a gente tem aí mais ou menos uma representatividade de 94% das micro e pequenas, cerca de 55% são microempreendedores individuais. Né? Então, a gente tem né, uma melhora das informações, mas eu acredito que, igual a gente também fala da educação financeira para o consumidor, por conta, né, de a gente ter aí agora mais acesso, né, a crédito, por conta do desenvolvimento do sistema financeiro, quando a gente fala desse microempreendedor, a gente também tem aí, né, um papel de educação financeira para ele também conseguir entender como as informações podem trabalhar ao favor dele, né? Então, a gente também percebe que existe, né, esse gap para o micro e para o pequeno empreendedor conseguir utilizar as informações ao seu favor, né? Então, no dia a dia, quando a gente fala muito, por exemplo, do score dentro da Serasa Experian para o PME, né, dele, essa visão do score, ela vem muito associada à questão da inadimplência, né? A gente vê que muitos não entendem também o papel das informações positivas, da pontualidade
capacidade de pagamento, o que afeta o score dele. Então, muitos acabam entendendo ali o papel do score, já quando estão na necessidade de conseguir um crédito, entendem que não conseguiram crédito porque a avaliação dele de crédito não está permitindo aquilo no momento, né? Então, a gente também tem um pouco, acho que, dessa prática, né, no mercado que precisa ser mais exercida, né, e propagada. Sim, e se a gente for pensar, né, que dentro de pequenas e médias empresas, na verdade, a gente tem um range grande ali, quando você pensa em número de funcionários, em nível de educação financeira daquelas pessoas que estão administrando as empresas. Então, é o que o Loyola falou, seria requerido um nível de customização para que o acesso ao crédito ele fosse mais difundido, que as instituições hoje não têm estímulo para fazer, né? Requer muito mais do que os dados que a gente já tem disponíveis, né? Uma análise profunda de diversos tamanhos, diversos perfis de empresa, para que, de fato, a concessão ela seja mais ampla. E hoje, né, as instituições têm menos estímulo, de fato, para fazer por conta da taxa que está bastante alta. O PME, na verdade, ele fica no meio entre a pessoa física e as grandes empresas. Então, na extremidade inferior, ele é muito parecido com a pessoa física, né? Sim. As microempresas, etc., onde a informação do sócio vai valer mais do que a da empresa. Aí fica extremamente importante a questão do score e tudo mais. À medida que você caminha no faturamento, a empresa é maior, e na outra fronteira ela já se parece mais com uma empresa grande, né? Talvez aí a informação do sócio nem seja tão valiosa. Eu não sei nem quanto é que está o corte de faturamento anual para ser considerado um PME, mas deve ser... Vocês têm essa noção? Não. Sei, algumas dezenas, uns 20, 30 milhões, não sei quanto é. Até ela se tornar o média, o PME, né? O média é até grandinho já. Sim. Né? E aí você tem mais a cara de um crédito corporativo. Então você tem um mundo muito misturado. Você vai desde a pessoa física travestida de empresa, que é o MEI, que é o MEI, até uma empresa de fato que já tenha os balanço, mais informações, etc. Né? Então você tem difícil você ter uma abordagem homogênea aqui. Sim. Né? Vai depender muito da natureza e do tamanho da PME. Não é um bloco monolítico, né? Sim. E isso traz uma complexidade muito grande. E aí, nesse sentido de complexidade, Loyola, eu queria entender um pouco da sua visão sobre que erros você vê, né, as instituições, quais são os principais erros que você vê as instituições cometendo na concessão de crédito para pequenas e médias empresas? Talvez assim, elas cometem... Os erros são mais relacionados a você se lastrear em informações pouco confiáveis, né? É por isso que você muitas vezes pede garantia, etc. Você, por exemplo, não é simples também. Eu reclamo aqui da dificuldade de crédito, mas por outro lado, do ponto de vista de quem concede, há um histórico naturalmente negativo. Você tem um índice de mortalidade altíssimo nos primeiros 3 anos. Eu sei um percentual que deve ser na casa dos 70%, alguma coisa do gênero. Então, do ponto de vista do credor, obviamente, há uma necessidade de proteção. Então, você já na largada, você coloca vários obstáculos. Então, quem tem menos de 3 anos de vida ou 2 anos de vida terá muita dificuldade. Não tem histórico nenhum, nem positivo, etc. Aí você parte para as garantias. Muitas vezes também não tem. Então, o maior erro talvez seja você ousar em cima de um conhecimento prévio já estabelecido. Não vou pedir garantia. Se você não tem histórico, não peço garantia, etc. Você meio que se alavanca sem muita segurança. Mas na prática, os grandes bancos não fazem isso. E aí você tem fintechs surgindo que elas ocupam um espaço que os bancos não ocupam. Elas trabalham com quem... E aconteceu na pessoa física, né? A origem das fintechs, a pessoa física foi ocupar primeiro a base da pirâmide e, obviamente, à medida que eles vão crescendo, vão subindo. Mas você, primeiramente, trabalha com quem tem pouco acesso, com os negligenciados pelos grandes bancos. Então, aí você tem o surgimento das fintechs, ou algumas delas trabalhando com PMS, com um risco muito mais alto. E aí, o grande erro é você
desconsiderar que o seu risco é muito mais alto, precificar errado suas políticas em termos não somente de preço, como de prazo e tudo mais, e aí é uma questão de tempo para dar ruim, né? Porque se você, quando você ignora o risco, a realidade bate a porta rapidinho. Então, eu acho super saudável que nesse universo atual do cenário de empresa, etc., há o surgimento de players menores dispostos a trabalhar com um segmento desconhecido e que não é bem atendido. Porém, o risco é mais alto. E se você não considerar isso adequadamente nas suas políticas, a chance de dar errado é grande. Não vejo esse tipo de erro acontecendo com as grandes instituições que são muito conservadoras, né? Então essas aí já estão estabelecidas, já têm uma base de clientes enorme, não precisam tomar risco, não precisam mostrar para o mercado um crescimento exagerado, estão focados em rentabilidade, dificilmente tomarão decisões equivocadas. O risco está mais nos novos entrantes, que aí sim precisam crescer, precisam de provar, etc. E no afã de crescimento podem cometer erros evitáveis, vamos dizer assim, tá? Porque se você mensurar direito o risco, você sabe, eu estou num segmento mais nervoso, etc. Vou fazer uma precificação adequada, vou mexer aqui no prazo e muitas vezes você acaba negligenciando isso e aí se dá mal. E aí só complementando, aí entra a questão do cenário econômico, né? Porque quando a economia está bastante assim aquecida, a taxa de juros não está tão elevada, né? Errar a dose dessa concessão, né, fica um pouco mais difícil. Mas aí a gente vem para um quadro, né, como o quadro atual, em que a gente está observando uma desaceleração da atividade econômica, né, que a gente fala muito da questão relacionada à taxa de juros, como isso vai impactar a estrutura de custo da empresa, mas a gente também tem que olhar para a estrutura da receita, né, daquele micro e pequeno empreendedor. E aí a atividade econômica desacelerando, esse consumidor com a renda mais comprometida, então ele também tem um efeito alivia a receita dele, né? Então, quando a economia está indo bem, né? Então, a gente vê que o consumidor está com a demanda aquecida, a atividade econômica está ali caminhando, a taxa de juros não está tão alta, esse trabalho da concessão, né, para esses novos entrantes no mercado fica um pouco mais fácil. Mas o problema é quando vem um quadro econômico como o atual desses juros bastante elevado e uma economia, né, em desaceleração, e aí a gente sabe que esse micro e pequeno empreendedor é penalizado ali nas duas pontas, né, tanto no custo quanto na receita, e aí vem o problema da inadimplência, né, a conta não fecha. Eu já vi ao longo desse período muita gente com sonhos grandes, né, e aí você vê as reportagens e o sujeito fala, não, tem um mercado aqui de PME inexplorado, que nós vamos fazer, vai acontecer, que os bancos não atendem. Calma, né? Se os bancos não estão atendendo, é porque eles não são estúpidos, né? Há uma razão para não atender. Então, cuidado. Sim. Né? Cuidado, e aí já vi muita gente se estrepar também exatamente por isso, porque não atende porque é mais arriscado. Você pode lidar com públicos mais arriscados, desde que você saiba fazer a política adequada de precificação, você cubra o seu potencial risco maior, etc. Não dá para tratar esses segmentos da mesma maneira que você trata segmentos estabelecidos, né? E aí, eu digo isso agora, né, vestindo a dor de ser uma PME também, aí vem a dificuldade de você tomar crédito, né? Porque é um cenário em que a taxa é muito alta, há um desestímulo completo para que o credor tome um risco adicional, e mesmo que você esteja com tudo em ordem, você vai ouvir muitos nãos, né? Exatamente porque existe uma aversão a risco e não estamos num cenário positivo do ponto de vista de novos entrantes, com apetite, com fartura de capital disponível. Não é o caso nesse momento. Tem bastante incerteza para frente também, né? Então já é um cenário complexo do ponto de vista de análise. Com incerteza, aí que o crédito fica mais restrito ainda. E aí, a gente já sabe, né? Crédito vai ter inadimplência, e para pequena e média empresa, como a Camis comentou no começo, não é diferente. Uhum. E aí, Loyola, eu queria entender de você, o que você acha que diferencia para a estratégia de recuperação de pequenas e médias empresas
é aquilo que pode ser bem sucedido daquilo que de repente não é, né? Como que você, nesse cenário de complexidade, poxa, pode ser que você tenha tomado um risco maior do que você deveria, né? Como que você consegue ter uma boa estratégia para recuperar quando o cliente fica inadimplente? Você está falando da área de cobrança, que normalmente ela é negligenciada na largada, né? São várias histórias em que você começa com aquisição, volume, esquece que em poucos meses você já vai ter um portfólio para cobrar inadimplente e a sua inadimplência vai crescer. Então, na largada, qualquer credor, qualquer IF, qualquer instituição que comece a conceder crédito já tem que estar com a sua área de cobrança preparada. Igualmente preparada a aquisição. Não é que, vamos ver depois, né? Essa conversa de ver a cobrança depois é porque o problema já explodiu. Então, uma área de cobrança bem estruturada, onde você tenha condições de restabelecer um fluxo de pagamentos que caiba no bolso do cliente. Então, normalmente, em muitas ocasiões, você acaba não recuperando 100% da dívida, mas em algum momento, a sua preocupação enquanto credor é recuperar o máximo possível, né? Até determinado momento você quer manter o relacionamento. Mas quando passa de 60 a 90 dias, bom, o relacionamento já foi, eu quero recuperar o máximo que eu puder. E aí, para isso, você tem que ter políticas e ferramentas que proporcionem você renegociar a dívida de tal maneira que a prestação caiba no bolso ou, né, no fluxo de caixa da empresa. Se ela tinha uma prestação de 1.000, não adianta você renegociar por 900. Não vai dar certo, né? Então você tem que, de alguma maneira, conseguir compatibilizar o seu objetivo de recebimento com a capacidade de pagamento da empresa e fazer isso rápido através dos mais diferentes canais, né? Hoje em dia, o canal voz está perdendo relevância cada vez mais. As pessoas não atendem mais o telefone, né? Então você precisa estruturar seus canais digitais de maneira consistente, WhatsApp, SMS, qualquer que seja a sua abordagem, porque também achar que eu vou mandar minha cobrança para um pessoal ligar, vai dar certo, isso aí está bem longe de ser a solução. Então você precisa ter mecanismos de acordo em que você possa trazer o cliente para um fluxo de caixa adequado e ferramentas que estejam acessíveis para que ele possa fazer isso digitalmente, sem precisar falar com alguém. Então, a área de cobrança é tão importante quanto a área de concessão, né? Agora, é importante, cabe destacar que ela também não faz milagre, né? Então, a concessão ruim, não espere milagres da cobrança. Essa é outra lenda, né? Que a gente acha, quando o cara começa a dar tudo errado, não, a cobrança aqui não serve. A cobrança normalmente ela acaba sendo culpada por erros alheios, né? Fala, a cobrança não está recuperando, a cobrança... Não dá. Se o crédito for ruim, não tem milagre. Ela não vai conseguir. Ela consegue agir naquela zona cinzenta. Quando o cliente tem ainda uma capacidade de pagamento, está se esforçando, e aí você consegue fazer uma adequação e encaixar no fluxo de caixa. Quando o cliente não tem, e aí não tem garantia, aí já foi, né? Mas seguramente um dos maiores erros cometidos pelas organizações que vão com tudo para o crescimento na parte de concessão é esquecer que muito em breve parte daquela concessão se torna inadimplência e você vai ter que cobrar. E a inadimplência é parte do negócio também, tá? O fato de haver inadimplência não quer dizer que, nossa, todo ano, no começo do ano, e na Serasa sempre aparece, tem essa época do ano, primeiro trimestre, tem os impostos, então logo vão aparecer na mídia as notícias, né, dos inadimplentes, e tantos inadimplentes, tantos negativados. É normal, assim, o número absoluto pode impressionar, mas haverá inadimplente sempre, né? Até no momento, se você fizer há muito tempo, em 2010, né? 2010 faz 15 anos. Vocês eram bem mais novas, eu já não tinha cabelo branco ainda. Mas em 2010, a gente estava naquela época ali, pleno emprego,
aquela coisa efêmera, né? Vivenciamos por poucos meses. Então tinha um negócio de pleno emprego. Se a gente olhasse o número de inadimplentes, de negativados na época, eram 50 milhões. Mas estava em pleno emprego, mas isso é normal. Então faz parte do negócio de risco você ter inadimplência. Não necessariamente é algo ruim. É algo ruim se ela for muito maior do que você espera. Então você tem que, ao entrar num negócio de risco, você vai planejar qual será a minha inadimplência. O meu retorno está compatível com essa inadimplência, né? Então assim, eu espero 10. Você teve 10, então tá tudo bem. Eu espero 10, eu tive 15, você tem um problema, né? Mas a inadimplência sozinha, ela não, desacompanhada de outros números, ela não necessariamente vai dizer se algo está bem ou está ruim, porque ela faz parte da natureza do crédito massivo. Vai haver inadimplência. O problema é quando vira falência ou recuperação judicial. Aí sim a gente tem um problema, né? Exatamente. Então, assim, quando surgirem as reportagens, é sempre bom alertar os jornalistas que falam, esse número vai ser bom ou ruim a depender do apetite de risco. Exato. Da instituição que está trabalhando. Ela pode ter até um apetite de risco para maior inadimplência, desde que ela esteja precificando isso, né? Então, enfim, eu acho que é uma conversa que todo ano se repete, né? Eu vou até fazer um gancho, porque você falou dessa situação de 2010, mas essa já é uma discussão que os jornalistas trazem bastante para nós por conta, né, do dado do IBGE. Hoje está mostrando a mínima histórica de taxa de desemprego, 5,1%, fechou o ano de 2025. E aí, do nosso lado aqui da Serasa Experian, a gente divulga, né, dados recordes de inadimplência. Né? Então, a gente está falando de 81,2 milhões de brasileiros. Então, assim, a gente tem ali o mercado de trabalho super aquecido. Por que nós estamos com essa inadimplência na máxima histórica? Porque houve um período de uma concessão de crédito, né? Nos últimos 2 anos, que foi muito acelerada. A gente vê que houve um maior comprometimento da renda das famílias, especialmente da faixa de renda menor, para quem o crédito é um instrumento novo por conta dos novos entrantes do mercado. E aí tem uma questão de né, ter mais acesso ao crédito, mas não saber lidar com o crédito, e acaba resultando, né, mesmo com uma economia relativamente aí aquecida, com o mercado de trabalho, né, sem entrar nas polêmicas dessas métricas super aquecidas, a gente tem, né, esse recorde de inadimplência. E só para fazer um gancho com o que o Loyola estava falando da questão de recuperação, porque para quem nos acompanha aqui, nós temos a página de indicadores econômicos, e lá a gente compartilha alguns outros dados, além do dado de inadimplência, e um deles é o indicador de recuperação de crédito, né? Então, a gente olha as dívidas que foram negativadas, o percentual que foi recuperado em até 60 dias. E aí, quando eu olho para os números PJ 2024, a gente estava falando de uma recuperação de 42%. Agora, quando a gente olha para os números de 2025, a média ao redor de 39%. Então, a gente vê, né, que esse contexto do quadro econômico acaba, né, sendo aí um desafio ainda maior, né, um obstáculo ainda maior para essa recuperação de crédito pessoa jurídica. É uma combinação, né? Ela falou no começo da resposta dele sobre, poxa, você ter uma área de concessão estruturada e não ter uma área de recuperação. Então, acho que foi esse boom, né, de novos entrantes no mercado, com uma área, de repente, né, de concessão ali a todo vapor, aproveitando o movimento de mercado. Aí, quando percebeu que, poxa, o cenário tá mais desafiador do que eu pensava, o nível de inadimplência tá maior do que eu previa, aí vai estruturar a área de cobrança, ou então vai falar mal da área de cobrança, que a cobrança não tá recuperando, né? O pessoal de cobrança que tá assistindo deve saber do que eu tô falando, né? A culpa é sempre da cobrança, mas não é. Na prática, ela não fará milagres. A gente começa sem estruturar a área de cobrança e a recuperação ela cai de 42% para 39%. A culpa é da cobrança. É realmente complexo. E aí, o Loyola, olhando para frente, né? Acho que você já deu várias dicas aqui ao longo das falas. Mas o que você acha que no futuro vai diferenciar uma instituição que se dá bem na concessão de crédito para PME daquela que vai ter problema? Primeiro, o uso de informações alternativas, né?
Então você hoje já tem acesso, tem Open Finance, ainda é incipiente, né? Cadastro positivo, fluxo de caixa. Tem o pessoal que usa muito as maquininhas, de alguma maneira você tem algum lastro de entender o faturamento. Então, alternativas em termos de dados, elas existem, né? Quanto melhor você fizer uso delas, menos risco de alguma situação mais dramática por via de crédito você vai passar. Mas eu acho que o mais importante é tão importante quanto a parte estatística dos algoritmos e dos modelos, é saber utilizá-los. Então, como é que você vai precificar o seu risco? Porque você pode ter modelos maravilhosos, se você não utilizá-los corretamente, vai se dar mal de qualquer jeito. Então, você precisa entender o seu P&L, né? Entender a sua perspectiva de perda. Qual é a receita que precisa gerar para cobrir essa perspectiva de perda? O quanto você quer estar coberto em termos de um estresse cenário? Então você quer estar coberto para 2 vezes a perda, para 50% a perda, enfim. Você tem que estabelecer com algum nível de precisão qual é o seu apetite de risco. E aí não tem uma resposta certa, né? Você pode começar a operar e falar assim, eu vou operar sem margem de absorção de perda porque eu quero crescer mais. Ok. Tá todo mundo de acordo? Tá todo mundo de acordo. Então se houver uma crise, você sabe que você vai para baixo d'água. Ah não, eu quero operar com um nível de resiliência maior, eu preciso ter a capacidade de absorver um cenário onde dobrem as minhas perdas. Você vai crescer menos, mas você terá mais rentabilidade. Então, essas questões, elas não estão relacionadas a um modelo em si, mas elas estão relacionadas ao entendimento da dinâmica do negócio de crédito. Isso é tão importante quanto o modelo. Não adianta nada você ter um modelo excepcional e você não saber aplicá-lo. Você determina o ponto de corte errado, enfim. Tem que estar sabendo do que você está falando. Então, para quem lida com o negócio de crédito no dia a dia, é extremamente importante você entender a dinâmica do P&L e estabelecer qual é o seu apetite de risco, que pode ser maior ou menor a depender da organização e tudo mais, né? Então, você vai operar e executar a sua estratégia conforme o seu apetite de risco. Quero crescer mais, quero crescer menos, quero ter mais rentabilidade. Não dá para querer ter tudo. Então, você não vai ter um portfólio extremamente rentável e crescer loucamente ao mesmo tempo. Não existem essas duas coisas juntas, né? Então, você tem que fazer concessões e você tomar decisões e alguma coisa você vai deixar para trás. Então, esse entendimento da dinâmica do negócio, ele é muito importante e eu vejo a incidência de erros exatamente aí, né? Então, até, por exemplo, saindo do PME, existe um produto novo, consignado, um novo consignado, e muita gente entrando, novidade para muitas instituições. Eu vejo de longe muita gente fazendo besteira, precificando um risco que existe, que não é igual ao do público, subestimando o risco e aí precificando errado. Eu acho que o tempo dirá quem vai sobreviver ou não. Mas aí é a falta de entendimento da dinâmica. Entendeu? Os modelos todos estão certinhos, a segmentação está tudo em ordem, mas na hora de fazer a precificação, os termos, etc., faz bobagem. Então, eu acho que isso aí, né, muitas vezes acaba sendo esquecido, sabe? Ou a turma que está entrando e tal, ignora a importância desse elemento. Sim. Acho que em resumo, tá muito ligado a planejamento, né? De fato, entender como você quer operar e aí sim passar a operar e acompanhar se aquilo tá funcionando de fato. Começar a dar crédito não é eu dou crédito e depois eu penso, né? Muito pelo contrário. Você estrutura, faz né? Entende qual é esse seu equilíbrio de rentabilidade e crescimento para daí você acompanhar se o plano tá funcionando ou não tá funcionando. É que o crédito não é que nem você vender um produto, uma Coca-Cola, você faz a receita na hora, né? E tudo bem, não tem perda. O crédito, você só vai saber se tomou a decisão correta alguns meses depois. Às vezes, muitos meses depois, a depender do prazo. Então, você fica... É deletério. A mensuração da qualidade da sua ação, ela é deletéria. Vai levar algum tempo para você saber. E óbvio que nesse
nesse horizonte de tempo, você tenta trazer para a mesa indicadores precoces que deem um sinal, eu fiz a coisa certa ou não fiz. Então, quanto antes eu começar a ver os sinais, melhor. Mas esse lag de tempo entre a decisão e o efeito dela, ele faz com que as pessoas que não entendem a dinâmica, muitas vezes tomem decisões erradas e comemorem decisões erradas como certas, né? Eu vejo gente comemorando o crescimento rápido de crédito. Calma. Você não sabe se vai dar bom. Você espera, porque tem que esperar a maturidade daquele portfólio. E isso acaba tornando um negócio simples e mais complexo, né? Então, a decisão que eu tomo hoje, daqui a um ano dá para dizer, talvez, que você tomou a decisão acertada. Mas antes disso, você precisa ter uma certa cautela. E se passar 12 meses errando na decisão, quando você acordar, já foi. Aí vem uma onda, você não consegue mais recompor e tudo mais. Então, existe essa complexidade que o efeito da decisão, em muitos casos, você consegue entender o efeito da sua decisão rapidamente. Não é o caso de créditos de longo prazo. Novamente, dos de curto prazo é mais rápido. E isso faz com que muita gente acabe errando, né, tomando um balde de agrafia depois. Enfim, a dinâmica acaba prevalecendo. Então, esse entendimento da diferença de timing entre uma decisão e sua consequência, ele acaba permeando todo o ciclo de crédito, as decisões, enfim. É importante que as pessoas tenham noção dessa dinâmica. E aí, depois de passar 12 meses concedendo de forma equivocada, não adianta culpar o time de cobrança. Não adianta, não vai rolar milagre. Então, foi rápido, a gente já tá encaminhando aí pro... Aí você pode contratar o limpa-nome, né? Com certeza. Eu tô assumindo que as pessoas que estão assistindo já contrataram. A gente tá caminhando aqui pro final do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa. Mas antes da gente terminar, eu queria perguntar para vocês dois. Que conselho vocês dariam para essas empresas que concedem crédito para pequenas e médias empresas? Eu sei que não é simples, mas enfim. Primeiro, obviamente, todo cuidado é pouco, né? Mas eu já tinha falado, né? Estabelecer qual é o seu apetite de risco e fazer o monitoramento contínuo dos indicadores que estão associados a esse apetite de risco, para entender se eles estão caminhando conforme a sua expectativa ou não. Se não caminharem conforme a expectativa, fazer ajuste imediato de política. E no critério de concessão é buscar sempre o máximo de informações possível que possa enriquecer a qualidade da sua decisão. Eu aqui vou colocar o chapéuzinho da sua antiga BU de PME e falar um pouquinho do esforço, né, de instrumentalizar, né, então esse cliente PJ, especialmente o PME, não só com informações relacionadas à educação financeira, à conscientização do planejamento financeiro, mas lá na BU eles estão trabalhando fortemente com uma solução que é o Descomplica. Então fica também aqui uma dica da minha parte, né, que é uma ferramenta que pode ser oferecida para o PME para ajudar em toda essa questão de gerenciamento financeiro, une inteligência artificial. Então a gente vê que tem muitos clientes, parceiros aqui da Serasa Experian que estão também investindo, né, nessa linha de tentar instrumentalizar o seu cliente para tentar reduzir aí as questões relacionadas à inadimplência e à desorganização financeira. Boa. Então a gente foi falando aqui ao longo do episódio sobre diversas soluções, sobre indicadores, o Descomplica, o Serasa Limpa Nome. Então, se você é, né, um empreendedor, você é uma pequena ou média empresa, se você tem interesse em qualquer das soluções, né, da Serasa, você pode deixar seu comentário, você pode mandar dúvidas pra gente, que a gente responde também sobre como ter acesso a essas soluções. Mas como eu disse, chegamos ao fim do bate-papo. Eu queria agradecer. Camis, obrigada pela parceria de sempre. Loyola, muito obrigada pelos insights. Obrigada a você também que está assistindo e até o próximo episódio do nosso Conexão Parceiros.